de políticas de saúde, SUS, princípios... Olá, sou o professor Sérgio. Esta unidade trata de políticas de saúde, SUS, princípios e diretrizes. Os tópicos abordados são as condições sociais que afetam a saúde, o índice de desenvolvimento humano, a qualidade de vida, as políticas públicas de saúde e, por último, o SUS. Basicamente, a Organização Mundial de Saúde define saúde como sendo o completo bem-estar físico, mental e social, não simplesmente a ausência da doença ou uma enfermidade. Já na Constituição brasileira, a definição de saúde é um pouco mais abrangente. Nós observamos que saúde diz respeito a uma série de condições que envolvem uma comunidade. Condições relacionadas à renda, ambiente, a trabalho. Ou seja, a saúde ela é reflexo de condições sociais e, com isso, nós conseguimos entender que as desigualdades sociais contribuem de maneira muito importante no processo de saúde. Dessa forma, nós precisamos entender que saúde não é simplesmente a ausência de doença. O processo de ter saúde, ele envolve condições relacionadas à condição de vida, às condições sociais e à qualidade de vida da população. Produção de saúde ou produção de doença, ela então diz respeito diretamente à condição onde essa população está inserida. Nós conseguimos entender que a renda é um fator importante, as condições referentes à infraestrutura daquela população também é importante, e não menos importante vem a ser a educação, o transporte, trabalho, certo? Desta maneira nós conseguimos entender que sociedades elas desenvolvem essas condições de maneira diferente, ou seja, a partir desse princípio de sociedades iguais ou diferentes, nós vamos observar que a condição de saúde ou de doença da população também vai ser diferente. Como nós temos condições de saúde diferentes baseadas em populações também diferentes, nós podemos partir da ideia de que nós poderemos avaliar as condições de saúde. E como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos avaliar a situação de saúde de uma população? Como que nós vamos avaliar a situação das políticas públicas de saúde dentro da população? Inicialmente, nós poderíamos partir da ideia de que o bem-estar da população estaria relacionado diretamente à sua renda, ou seja, poderíamos associar o PIB, que nada mais é do que o Produto Interno Bruto, ou seja, todas as riquezas que um país produz, e associarmos isso a uma condição de saúde. Quanto maior o PIB, maior a condição de saúde. Mas a coisa não é bem assim. A partir do momento que nós precisamos de uma ideia para quantificar a saúde, a Organização Mundial de Saúde sugeriu que fosse usado o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, IDH, para que a gente pudesse analisar as condições de saúde de uma população. O IDH ele é composto basicamente por 3 indicadores. O indicador de longevidade, ou seja, a partir do momento que nós vivemos mais tempo, aumentamos a quantidade de anos vividos dentro da nossa população, nós conseguimos entender que essa população tem melhores condições de saúde. Não necessariamente. Quanto maior a esperança de vida que a população tem ao nascer, nos remete à ideia de melhores condições de saúde. Outro indicador importante é a questão relacionada à educação, que se mede através da taxa de alfabetização e a taxa de matrículas
de pessoas no ensino, nos diferentes níveis de ensino. Parte-se da ideia de que quanto melhor for a educação, melhor vai ser a condição dessa pessoa entender como se desenvolve os processos de saúde e doença ou como deve ser feito o processo de prevenção. Dessa forma, diminuímos a incidência de doença na comunidade. E, por último, a renda, que é medida pelo poder de compra da população, mas é baseado também no PIB. E isso existe uma maneira de se ajustar essa condição às diferentes regiões e diferentes países que compõem essa renda. Dessa forma, nós temos uma condição de mensurar de uma maneira interessante como que está sendo feita a relação de qualidade de vida dessa população. Nós temos então a ideia de que a qualidade de vida nos remete a boas condições de saúde, sendo que qualidade de vida seria um componente básico do desenvolvimento humano. A Organização Mundial de Saúde sugere que a qualidade de vida está relacionada com a percepção do indivíduo sobre a sua vida. E isso sofre influência da sua cultura, de determinados valores que estão relacionados a uma determinada comunidade, ela está relacionada com objetivos da população ou da pessoa dentro da população. Dessa forma, o conceito de qualidade de vida muda de acordo com as características culturais da população. Ele está diretamente relacionado com alguns parâmetros. Nós temos dois grupos bem claros de parâmetros que podem influenciar na qualidade de vida. Os parâmetros subjetivos, que vêm a ser bem-estar, felicidade. São parâmetros subjetivos porque o que proporciona felicidade para uma pessoa não é a mesma coisa que proporciona felicidade para outra pessoa. Bem como a realização pessoal, a questão do amor. E parâmetros objetivos, ou seja, como que esses indivíduos estão satisfazendo suas necessidades básicas, como que esses indivíduos estão conseguindo atingir essas necessidades básicas e relacionando isso com o desenvolvimento social e econômico daquela população. Dessa forma, a definição de qualidade de vida ou situações relacionadas à qualidade de vida, ela pode ser encontrada das mais diversas maneiras dentro da literatura. E aí nós conseguimos entender que a questão da qualidade de vida estaria diretamente relacionada a critérios individuais, ou seja, as possibilidades de escolha do próprio indivíduo. E nada mais é do que cada indivíduo controlando a sua vida. Políticas públicas de saúde. Políticas públicas, elas podem ser definidas como sendo as ações de governo voltadas para a necessidade de uma determinada população. Já políticas públicas de saúde, nada mais é do que políticas que são desenvolvidas pelo governo para melhorar condições de saúde de uma determinada população ou de um grupo específico. As políticas públicas de saúde, elas devem envolver basicamente três condições. Em primeiro, a promoção da saúde. O que vem a ser isso? Nada mais é do que proporcionarmos para a população condições de melhorar a sua vida ou a sua saúde. Nós também precisamos considerar a prevenção. Prevenção é uma maneira de evitar uma doença, de evitar um dano. A prevenção ela é baseada na história natural da doença, é uma maneira de controlar a doença. E por último, a recuperação ou a reabilitação, que envolve a recuperação de capacidades que foram perdidas durante o processo da doença. Ou seja, isso faz com que esse indivíduo seja inserido novamente dentro da sociedade. Um fator bastante importante dentro das políticas de saúde é o Sistema Único de Saúde. O
popular SUS. A ideia, inicialmente, é que o SUS é um serviço, tá? Mas nós conseguimos entender que ele vai além de um serviço, ele é um sistema, ou seja, o SUS é um conjunto de unidades, é um conjunto de ações, é um conjunto de serviços. Todo esse conjunto é voltado para o desenvolvimento de políticas públicas e voltados para que o indivíduo desenvolva saúde. Basicamente, todo o sistema de saúde que envolve o SUS, ele remete à promoção de saúde, proteção de saúde e recuperação da saúde. O SUS, ele baseia-se em alguns princípios, e esses princípios eles são divididos em princípios doutrinários e princípios organizativos. Os princípios doutrinários são as ideias filosóficas que fazem com que o SUS siga um padrão de pensamento, ou seja, ele está relacionado com conceitos de saúde e conceitos principalmente ligados ao direito à saúde. Esses princípios doutrinários são o princípio da universalidade, da integralidade e da equidade. Os princípios organizativos, eles dizem como que o sistema deve funcionar. Ele funciona baseado no princípio da regionalização, hierarquização, resolubilidade, participação do cidadão e descentralização. Ou seja, a ideia é que as populações elas devem receber serviços ou ações de saúde de acordo com as características geográficas dessa comunidade. Baseado nisso, nós conseguimos entender que uma população que mora numa determinada região do país, ela é tratada de uma maneira de acordo com a sua característica, o que faz com que as ações e serviços sejam diferentes das populações que envolvem outras localidades desse mesmo país. Como que o SUS é gerido? É muito claro que a gestão do SUS ela deve ser feita através das 3 esferas de governo, ou seja, quem cuida do sistema é o município, o estado e a União. Os municípios estão gerando o SUS através das secretarias municipais de saúde, que são vinculadas às prefeituras. Nos estados, a gestão fica a cargo das secretarias estaduais de saúde. E no nível federal, a gestão do SUS fica a cargo do Ministério da Saúde. Além da gestão do SUS, nós precisamos entender que esse sistema ele requer financiamento. E esse financiamento ele é feito através da arrecadação de impostos, que deve ser gerida e deve ser cuidada também pelos 3 níveis de governo que encontramos no nosso país. Ou seja, dessa maneira, os municípios obrigatoriamente devem alocar 15% do seu orçamento total para a saúde. Os estados devem alocar no mínimo 12% da arrecadação e a União, ela também tem um valor, mas o valor que deve ser alocado especificamente para a saúde, ela depende do exercício financeiro que foi estipulado no ano anterior. Ou seja, é um percentual do orçamento baseado na variação do PIB. Os recursos geridos dentro do sistema de saúde, eles são geridos de uma maneira muito clara. Ou seja, a União e o Estado devem pegar todo o montante e dividir em 2 partes. Uma parte do dinheiro gerado deve ser aplicado em políticas de saúde, de tratamento, de prevenção, gerenciadas tanto pela União quanto pelo Estado. A outra parte do dinheiro que o Estado ou a União arrecada é repassada. No caso do dinheiro arrecadado pela União, uma parte é repassada para o Estado, e no caso do dinheiro arrecadado pelo Estado, uma parte é repassada para os municípios. Já os municípios, eles devem receber todo esse dinheiro e juntar com a sua própria arrecadação
e cuidar da saúde da população. Dessa forma, nós conseguimos entender que o município, dentro do contexto de geração de recursos e de gestão do SUS, assume um papel extremamente importante. Ou seja, de administrar a verba que vem Espero do que Estado e da vocês União. busquem complementação nessa videoaula no material didático e nos vemos na próxima aula.